Desde os primórdios da civilização, a humanidade enfrenta uma verdade inescapável. Nossos corpos são máquinas extraordinariamente complexas, mas sem manual de instruções ou garantia do fabricante. Diferente de qualquer outro equipamento sofisticado que adquirimos, o corpo humano não vem com número de suporte técnico gravado em algum lugar discreto. Quando algo falha, e inevitavelmente falhará, somos forçados a improvisar, adaptar e inovar. A história da medicina regenerativa não começou em laboratórios de alta tecnologia do século XXI. Ela remonta a aproximadamente 1500 a.C., quando as primeiras tentativas documentadas de substituir partes humanas perdidas foram realizadas. O que mudou radicalmente foi nossa capacidade técnica, nossa compreensão biológica e, principalmente, nossa ambição. Estamos numa encruzilhada fascinante da medicina. De um lado, temos a tradição milenar de reparar o irreparável. Do outro, tecnologias emergentes que prometem não apenas consertar, mas reimaginar completamente o que significa ser humano. Bioimpressão tridimensional de órgãos funcionais, xenotransplantes geneticamente editados, próteses neuralmente integradas, quimerismo celular programado. A pergunta não é mais: podemos substituir partes do corpo humano? A pergunta agora é: até onde podemos ir antes de deixarmos de ser humanos? A mutilação nasal representa um dos capítulos mais sombrios e fascinantes da história punitiva humana. Ao contrário de punições que ocultam suas vítimas em masmorras ou executam em locais isolados, a remoção do nariz servia como sentença perpétua visível. O rosto, essa interface permanentemente exposta entre o indivíduo e a sociedade, tornava-se um outdoor de vergonha ambulante. A prática atravessou culturas e continentes com consistência perturbadora. Irlanda, Egito, Mesopotâmia, subcontinente indiano, todas desenvolveram independentemente essa forma particular de justiça desfigurante. O nariz, proeminente e central, não podia ser escondido. Sua ausência gritava criminoso ou traidor, sem necessidade de palavras. Um relato particularmente brutal vem do Nepal medieval, especificamente da cidade de Kirtipur. Quando a população inteira demonstrou deslealdade aos conquistadores, a retaliação foi cirurgicamente precisa. Todos os homens adultos da cidade foram sistematicamente desnasados. Imagine o terror psicológico, não apenas a dor física do ato, mas a consciência de que você carregaria essa marca pelo resto da vida, assim como cada vizinho, cada amigo, cada membro masculino da comunidade. Curiosamente, até mesmo as estátuas antigas não escaparam dessa fúria desfigurante. Aquelas esculturas greco-romanas clássicas que encontramos em museus, com seus narizes elegantemente quebrados, não foram vítimas apenas da erosão temporal. Muitas sofreram mutilação deliberada, invasores destruindo os narizes dos deuses de culturas conquistadas, literalmente desfaceando suas divindades. A palavra deface ganha aqui seu significado mais literal e visceral. A sífilis, surgindo na Europa do século XV como consequência não intencional da expansão marítima, adicionou uma dimensão médica ao problema. Nos estágios avançados não tratados, o treponema pallidum, a bactéria causadora, destrói sistematicamente a ponte cartilaginosa nasal. De repente, a ausência de nariz não sinalizava mais apenas criminalidade, mas também promiscuidade sexual, criando um estigma duplo devastador. Foi nesse contexto de necessidade desesperada que a rinoplastia reconstrutiva nasceu, não como cirurgia estética, mas como engenharia de resgate social. Gaspare Tagliacozzi, cirurgião bolonhês do século XVI, desenvolveu uma técnica que desafiava tanto a anatomia quanto a tolerância do paciente. Seu método envolvia colher um retalho de pele da parte interna do antebraço, aquela região protegida, sem pelos, raramente exposta ao sol. O truque engenhoso era manter o retalho parcialmente aderido ao braço, preservando o suprimento sanguíneo enquanto ele era cirurgicamente enxertado no rosto. O problema? Física básica. Durante semanas, o paciente precisava manter o braço permanentemente erguido em direção ao rosto,
numa posição que lembra alguém verificando o próprio odor corporal. Tagliacozzi, reconhecendo a impossibilidade de manter essa postura por força muscular, desenvolveu elaborados sistemas de arnês e suporte que transformavam seus pacientes em esculturas ambulantes de madeira, couro e carne. A estátua de Tagliacozzi em Bolonha eterniza sua contribuição de forma curiosamente macabra. A figura de bronze avança em direção ao observador, braço estendido, segurando não um livro ou instrumento cirúrgico, mas um nariz humano. Seu legado singular na história da medicina. Séculos depois, a Primeira Guerra Mundial traria nova urgência à reconstrução facial, mas os princípios estabelecidos por pioneiros como Tagliacozzi permaneceriam fundamentais. Preservação do suprimento vascular, seleção criteriosa do tecido doador, paciência brutal durante o processo de integração. A era moderna adicionaria uma nota curiosa e prática ao repertório reconstrutivo. Frank Tettemore, cirurgião militar americano de 1894, criou uma solução elegantemente low-tech, um par de óculos com nariz protético de celuloide pendendo da armação. Para camuflar a transição artificial entre prótese e rosto, um bigode falso cobria a região inferior. Essencialmente, óculos Groucho Marx medicalizados, funcionalidade sobrepondo-se a qualquer preocupação estética. A obsessão humana com proporções ideais atravessa milênios. A sequência de Fibonacci, aquela progressão matemática onde cada número é a soma dos dois anteriores, manifesta-se espantosamente em padrões naturais. A espiral de uma concha náutilo, a disposição de sementes num girassol, a ramificação arterial no corpo humano. Então surgiu uma pergunta inevitável na medicina estética contemporânea. Se a natureza usa Fibonacci como blueprint universal, poderíamos aplicar essa geometria sagrada à reconstrução e aperfeiçoamento corporal? Um cirurgião plástico na cidade do México levou essa hipótese às últimas consequências. Seus papers acadêmicos não versavam sobre técnicas cirúrgicas convencionais, mas sobre matemática corporal, proporções ideais da panturrilha humana e a geometria perfeita do glúteo. Quando realizava Brazilian Butt Lifts, procedimentos que redistribuem gordura corporal para aumentar e reformatar nádegas, ele alegava usar a proporção áurea como guia. A expectativa seria vê-lo com compassos, transferidores e marcadores cirúrgicos, calculando meticulosamente ângulos e curvaturas. A realidade, faço no olhômetro, ele admitia. Anos de experiência haviam internalizado as proporções de tal forma que sua percepção visual tornara-se o instrumento de medição. Mas essa abordagem enfrenta um desafio fascinante. Estética é instável por definição. Quando ele desenvolveu suas teorias, o glúteo Kardashian dominava o zeitgeist cultural. Traseiros volumosos, desproporcionalmente grandes em relação ao resto do corpo, desafiando qualquer simetria Fibonacci. Anteriormente, o glúteo JLO representava o ideal, curvilíneo, mas proporcionado, o que ele chamava de OG Butt, o traseiro original de referência. Como um cirurgião fundamentado em geometria imutável, reconcilia mudanças culturais na percepção de beleza. Abandona Fibonacci em favor de Kardashian. Tenta educar pacientes sobre proporções matematicamente superiores, ou reconhece que beleza, apesar de todas as tentativas de quantificação, permanece teimosamente subjetiva? A questão transcende vaidade estética. Ela toca no cerne de como a medicina regenerativa equilibra princípios biológicos universais contra expectativas culturalmente construídas. A promessa tecnológica das próteses contemporâneas parece saída diretamente de ficção científica. Membros artificiais equipados com microprocessadores que aprendem padrões de movimento via inteligência artificial, sensores giroscópicos que antecipam quedas, baterias recarregáveis alimentando servomotores que coordenam articulações múltiplas. A realidade? $15 mil por um braço protético avançado. Seguro raramente cobre. Peso substancial que fatiga o coto residual. Baterias que precisam recarga noturna. Imagine esquecer de carregar seu braço como você esquece o celular. E talvez mais problemático, nenhuma resistência à água.
Chove. Seu braço de $15.000 está em risco. O contraste entre membros superiores e inferiores é revelador. Próteses de perna, particularmente para amputações acima do joelho, atingiram impressionante sofisticação funcional. Os processadores embarcados podem detectar micromudanças no centro de gravidade, ajustando resistência hidráulica ou pneumática em milissegundos para prevenir quedas. Algoritmos de machine learning analisam padrões de marcha individuais, adaptando-se progressivamente ao estilo único de cada usuário. Mãos, entretanto, permanecem frustrantemente rudimentares. 5 dedos movendo-se independentemente, cada um requerendo controle neural preciso, representa complexidade computacional que ainda não conseguimos replicar convincentemente. A maioria dos amputados de braço simplesmente usa o membro restante para tudo. É mais rápido, mais confiável, não precisa ser recarregado. Houve um momento revelador durante a reunião nacional da Coalizão de Amputados. Um evento massivo que literalmente reserva hotéis inteiros. O lobby vira uma exposição viva de próteses de perna, carbono high-tech, titânio polido, designs biomecânicos experimentais. É uma celebração de engenharia. Mais braços? Notavelmente ausentes. O problema do membro superior não é fundamentalmente mecânico, é neural. Dedos humanos não apenas se movem, eles sentem, discriminam textura, modulam força instantaneamente. Pegamos um ovo sem quebrá-lo não porque calculamos a pressão necessária, mas porque sensores táteis, feedback loops inconscientes, ajustam continuamente nosso grip. Próteses contemporâneas operam em modo toggle. Força máxima, força média, delicado. O usuário mentalmente seleciona o modo apropriado antes da ação. Não há feedback áptico real. Não há ajuste reflexivo. É operação de guindaste quando deveríamos ter precisão de relojoeiro. Rossio-integração representa uma abordagem radicalmente diferente. Em vez de encaixes de compressão, aquelas interfaces desconfortáveis entre coto e prótese que causam atrito, suor e dor, parafuse diretamente no osso, literalmente. Um implante de titânio rosqueado na tíbia ou fêmur, projetando-se através da pele, sobre o qual a prótese clica como peça Lego biomédica. A inspiração veio de uma área surpreendente: implantes dentários. Per Ingvar Brånemark, o inventor sueco da osseo-integração dental moderna, observou que titânio fundido espontaneamente ao osso vivo sem reação imunológica, mesmo na boca. Esse ambiente bárbaro repleto de bactérias. Se funciona onde saliva, restos alimentares e micróbios coexistem, por que não funcionaria em outras partes do corpo? Funcionou. Meio que funcionou. Osseo-integração em pernas oferece vantagens dramáticas. Transmissão de força diretamente através do osso, propriocepção restaurada. Você sente o chão através do esqueleto. Eliminação do socket claustrofóbico. O problema inevitável: infecção. Você criou um portal permanente entre o ambiente externo, bactérias, fungos, sujeira, e seu interior teoricamente estéril. Aquele ponto onde metal atravessa a pele torna-se vulnerabilidade perpétua. E tem mais: antiperspirante para membro residual. Sim, é produto real. Em dias quentes, o coto dentro do encaixe protético sua copiosamente. Desconforto evolui para maceração de pele, evoluindo potencialmente para ulceração. Então, desenvolveram desodorantes especializados para cotos amputados, nicho de mercado que ninguém imaginou até tornar-se necessário. O déficit de órgãos para transplante representa uma das grandes tragédias da medicina contemporânea. Milhares aguardam na fila por anos. Centenas morrem mensalmente antes de receberem o rim, fígado ou coração que os salvaria. A lista de espera cresce exponencialmente mais rápido que a disponibilidade de doadores. Então alguém teve uma ideia simultaneamente brilhante e perturbadora: porcos. Anatomicamente, órgãos suínos são surpreendentemente compatíveis com humanos em tamanho e função. Fisiologicamente, porcos compartilham similaridades metabólicas relevantes. Comercialmente, já criamos porcos aos bilhões para consumo. Por que não para fins médicos?
O sistema imunológico humano tinha objeções vociferantes. Quando você transplanta rim de porco não editado em humano, a rejeição hiperaguda acontece em minutos. Literalmente minutos. Anticorpos pré-formados reconhecem moléculas de superfície celular suína, particularmente a infame proteína alfa-gal, e desencadeiam cascata imunológica apocalíptica. O órgão morre antes que o paciente deixe a sala cirúrgica. Mas CRISPR e tecnologias de edição genética mudaram fundamentalmente o jogo. Cientistas agora podem sistematicamente remover genes problemáticos, como aqueles codificando o alfa-gal, do genoma suíno. Adicionar genes humanos regulatórios que sinalizam amigo não inimigo ao sistema imunológico. Criar porcos geneticamente mosaicos, anatomicamente suínos, molecularmente humanizados. Os resultados iniciais em humanos desesperados, pacientes terminais sem outras opções, foram simultaneamente encorajadores e sóbrios. Um paciente manteve rim de porco geneticamente editado, funcionando por 9 meses. Recorde impressionante. Todos os anteriores falharam em aproximadamente 2 meses. Mas contextualização é crucial. Esses primeiros receptores estavam profundamente imunossuprimidos, combatendo múltiplas comorbidades, essencialmente morrendo. Eram experimentos compassivos, último recurso tentando extrair meses adicionais de vida, enquanto simultaneamente geravam dados para salvar milhares futuramente. O verdadeiro objetivo não é pegar órgão adulto de porco e plugá-lo em humano. É algo infinitamente mais sofisticado e ligeiramente distópico, quimerismo embrionário. Imagine, você pega embrião de porco com pouquíssimas células, edite geneticamente para que ele não desenvolva, digamos, rim. Injete células-tronco humanas pluripotentes, células com potencial de se tornarem qualquer tipo celular. Essas células humanas, encontrando o nicho vazio onde um rim suíno deveria desenvolver-se, preenchem esse espaço. O porco cresce normalmente, exceto que dentro dele desenvolve-se rim 100% humano, geneticamente seu, imunologicamente compatível, crescido em bioincubador porcino vivo, levando essa lógica ao extremo assustador. Tecnicamente, cada pessoa poderia ter seu próprio porco quimérico pessoal, um repositório ambulante de órgãos substitutos geneticamente idênticos. Precisou de rim? Seu porco está esperando. Fígado falhou? Próxima remessa chegando. As implicações éticas são vertiginosas. Questões que parecem saídas de ficção especulativa, mas que laboratórios enfrentam agora. Esse porco com rim humano é propriedade? Paciente? Algo intermediário? Se contém tecido neural humano, possui algum grau de consciência humana? Matá-lo para colher órgãos é assassinato, pecuária, cirurgia ou categoria completamente nova. Uma instalação na China oferece vislumbre perturbador desse futuro. Um arranha-céu de 26 andares dedicado exclusivamente a porcos. Não é exagero arquitetônico. É instalação industrial de criação suína de próxima geração. Elevadores reforçados capazes de transportar 40 toneladas. Reconhecimento facial para porcos. Sim, biometria facial para identificação individual de suínos. Por enquanto, são criados para carne. Mas a infraestrutura, a tecnologia de gestão de rebanhos, os protocolos de biossegurança, tudo isso traduz-se perfeitamente para fazendas de órgãos. Quando perguntaram aos pesquisadores do laboratório Feinberg na Carnegie Mellon, pioneiros em bioimpressão tridimensional, quanto tempo até imprimirmos órgão funcionalmente instalável em corpo humano, a resposta foi simultaneamente otimista e frustrante. Estamos na fase dos irmãos Wright. Pense nisso. Os irmãos Wright voaram pela primeira vez em 1903. Voo comercial confiável levou aproximadamente 25 anos. Aviação a jato, mais 15. Chegada à Lua, 66 anos após Kitty Hawk. Mas bioimpressão não segue trajetória idêntica à aeronáutica. Ela acelera exponencialmente, particularmente com inteligência artificial catalisando descobertas. A estimativa atual: 20 anos até primeiro órgão bioimpresso completamente funcional ser transplantado. 20 anos.
uma geração. O que exatamente significa bioimpressão? Não é simplesmente spray de células em molde, como frosting em bolo. É processo extraordinariamente complexo que requer coordenação de múltiplas disciplinas científicas simultaneamente. Primeiro, você precisa do substrato celular correto. Atualmente, laboratórios usam células off-the-shelf, linhagens estabelecidas mantidas em cultura. Eventualmente, seriam células-tronco pluripotentes do próprio paciente, reprogramadas para se tornarem cardiomiócitos, hepatócitos, células renais tubulares, o que for necessário. Segundo, arquitetura tridimensional importa profundamente. Coração não é apenas saco de células cardíacas aleatoriamente arranjadas. Os cardiomiócitos são meticulosamente organizados em padrão helicoidal, que permite aquele movimento de torção característica durante contração. Essa geometria não é decorativa, é funcionalmente essencial. Imprimir células na orientação errada produz massa pulsante que nunca bombeará eficientemente. Terceiro, vascularização representa o desafio definitivo. Qualquer tecido mais espesso que alguns milímetros precisa de suprimento sanguíneo interno. Oxigênio e nutrientes difundem-se apenas distâncias limitadas. Imprimir órgão sólido sem rede capilar embutida produz núcleo necrótico. Camada externa recebe perfusão, interior morre. Uma pesquisadora na Carnegie Mellon conseguiu imprimir ventrículo cardíaco funcional único para camundongo e transplantá-lo. Meses depois, ainda funcionava. Breakthrough impressionante. Exceto, o camundongo ainda tinha coração original intacto, e o ventrículo impresso não tinha válvulas, então sangue simplesmente jorrava em ambas direções. Tecnicamente funcional, fisiologicamente inútil. Mas válvulas cardíacas, essas eles já conseguem imprimir. Válvulas tricúspides completas, geometricamente perfeitas, sentadas em frascos de vidro como curiosidades anatômicas. Ainda não instaladas em ninguém, mas provas de conceito existem. A abordagem híbrida pode emergir primeiro. Válvulas bioimpressas personalizadas combinadas com arcabouços de colágeno bovino, material que corpo humano tolera razoavelmente bem. Customização perfeita, sem rejeição imunológica. Tecnologia de descelularização oferece estratégia complementar fascinante. Pegue coração doador, talvez não perfeito para transplante humano por questões de compatibilidade, mas anatomicamente intacto. Bombeie detergente através da vasculatura, exatamente como o embalsamador faria. O detergente dissolve membranas lipídicas, desmantelando células, lavando componentes orgânicos. O que sobra? Matriz extracelular, o andaime estrutural tridimensional de colágeno e proteoglicanos, que definiam a arquitetura do órgão original. Arcabouço fantasma. A esperança era repopular essa estrutura bombeando células apropriadas através dos mesmos canais vasculares. As células encontrariam caminhos pré-formados, nichariam-se nas geometrias corretas, auto-organizariam-se em tecido funcional. O problema: produtos de decomposição celular são molecularmente minúsculos, facilmente eliminados. Células vivas que você tenta bombear de volta são milhares de vezes maiores. Elas entopem o sistema. E diferentes tipos celulares precisam localizar-se em regiões específicas. Como direcionar neurônios versus células musculares para destinos corretos num arcabouço cardíaco complexo? Até agora, sucesso real limitou-se a estruturas relativamente simples como orelha externa, primariamente cartilaginosa, minimamente vascularizada. FDA já aprovou orelhas bioengenheiradas, mas coração, pulmão, rim, ordens de magnitude mais complexas. Existe paradoxo frustrante no cerne da medicina regenerativa humana. Solucionamos problemas que outras espécies nunca tiveram. Salamandras regeneram membros inteiros. Corte pata de uma salamandra jovem e em semanas brota substituição completa. Ossos, músculos, nervos, pele, tudo perfeitamente reconstituído. Lagartijas abandonam caudas sob pressão predatória, regenerando-as posteriormente sem cirurgia, sem prótese, sem intervenção médica. Lagostas substituem pinças perdidas.
planárias, aqueles vermes achatados microscópicos, podem ser cortadas em dúzias de fragmentos, cada pedaço regenerando o organismo completo. Você pode literalmente decapitar planária e ela crescerá nova cabeça, ou cortar cabeça e ela crescerá novo corpo. Esses não são truques evolutivos exóticos. É biologia fundamental codificada em DNA, preservada através de milhões de anos porque confere vantagem de sobrevivência óbvia. Então, o que aconteceu conosco? Mamíferos, particularmente primatas, especialmente humanos, trocaram capacidade regenerativa por outras características. Tecido cicatricial fecha feridas rapidamente, prevenindo infecção e sangramento. Rápido, mas permanente. Salamandras regeneram devagar. Durante esse período são vulneráveis. Numa competição evolutiva onde velocidade importa, cicatrização rápida venceu regeneração lenta, mas genes responsáveis por regeneração não desapareceram completamente. Eles foram regulados para baixo, silenciados, tornados inativos, mas não extintos. Crianças muito pequenas podem regenerar pontas de dedos se a ferida for limpa o suficiente e a amputação acima da unha final. Adultos, tecido cicatricial. Então aqui está o pensamento provocativo. E se solução para órgãos substitutos não for bioimpressão, xenotransplante ou qualquer engenharia externa? E se for edição genética reativando capacidades regenerativas latentes em nosso próprio genoma? Imagine, você sofre infarto massivo. Porção significativa do músculo cardíaco necrosou. Atualmente, esse dano é irreversível. Cicatriz fibrosa substitui miocárdio funcional, comprometendo função cardíaca permanentemente. Agora imagine terapia genética dirigida que temporariamente reativa genes regenerativos especificamente em células cardíacas danificadas. Durante janela controlada de 6-12 meses, seu coração regenera tecido perdido. Cardiomiócitos se proliferam, neovascularização ocorre, função é restaurada. Então, genes regenerativos são desligados novamente antes que proliferação celular descontrolada, câncer, torne-se risco. Estamos mais perto disso que a maioria imagina. Pesquisa em terapia genética de regeneração cardíaca já identificou genes candidatos. Estudos em camundongos demonstraram regeneração parcial. Translação para humanos requer escala, segurança, precisão temporal, mas é conceitualmente viável. E vai além de coração. Neurônios danificados em lesões espinhais poderiam ser coachados a regenerar conexões se soubéssemos quais interruptores genéticos apertar. Fígado, já possuindo capacidade regenerativa impressionante, poderia ter essa habilidade dramaticamente amplificada. A lista de prioridades para essa tecnologia regenerativa é eticamente cristalina. Veteranos militares que perderam membros defendendo nação deveriam estar no topo. Depois, trabalhadores que sofreram lesões ocupacionais. Então, pacientes médicos cuja qualidade de vida seria transformada. Mas, inevitavelmente, assim que a tecnologia amadurece, questões menos nobres emergem. Atletas querendo recuperação milagrosa de lesões. Indivíduos ricos buscando extensão de vida indefinida. O mercado cosmético sempre encontra aplicação para qualquer biotecnologia. Encerramento perspectiva cósmica. História demonstra padrão consistente na resolução de problemas humanos. Identificamos desafio, focamos esforços naquele problema específico, desenvolvemos solução e, frequentemente, a verdadeira resposta vem de direção completamente inesperada. Manhattan do século XIX enfrentou crise sanitária existencial, esterco equino. População crescia explosivamente. Cavalos eram motor da cidade, transporte, entrega, emergência. Mas cada cavalo produzia quilos de estrume diariamente. Montanhas literais acumulavam-se nas ruas. Moscas proliferavam, espalhando doenças. Analistas projetaram colapso civilizacional. Cavalos trazidos para remover esterco de outros cavalos produziriam mais esterco, criando ciclo apocalíptico. Tentaram resolver o problema do cavalo. Dietas equinas modificadas para reduzir produção fecal.
aditivos esterilizantes, infraestrutura de remoção mais eficiente. A solução? Automóvel. Não consertaram o cavalo, eliminaram necessidade do cavalo. Medicina regenerativa contemporânea talvez esteja fazendo o equivalente, tentando construir rim artificial quando deveríamos descobrir por que nossos rins não regeneram naturalmente como fazem fígados. Projetando próteses neuralmente integradas quando deveríamos reativar genes que fazem salamandras crescerem membros novos. A resposta pode estar escrita em genomas de criaturas que consideramos primitivas. Planárias, salamandras, estrelas do mar, essas não são espécies evolutivamente inferiores. São mestres de capacidade que nós perdemos. Talvez, futuro da medicina regenerativa não seja construir peças substitutas cada vez mais sofisticadas. Talvez seja fazer engenharia reversa da biologia, que já resolveu esses problemas, integrando soluções no genoma humano. Quando isso acontecer, quando amputado puder regenerar braço perdido biologicamente, quando vítima de infarto puder crescer novo tecido cardíaco, quando lesão espinhal não mais significar paralisia permanente, olharemos para trás em nossas próteses de titânio, nossos xenotransplantes suínos, nossa bioimpressão celular e veremos o que realmente são. Medidas provisórias engenhosas, enquanto descobríamos como reativar capacidades que estiveram dentro de nós o tempo todo. Isso é medicina regenerativa, não como engenharia, mas como arqueologia genética, desenterrando capacidades ancestrais enterradas sob milhões de anos de seleção evolutiva que priorizou outras características. A pergunta final não é: conseguimos construir partes substitutas? É: conseguimos lembrar como crescê-las?